digestório em duas partes, mas eu achei que se eu desse essa parte de pâncreas, fígado e vias biliares com a outra aula, ia ficar muito pesado para vocês, tá? Então eu resolvi separar e aí vocês assistam, né, separado aí, que eu acho que fica mais tranquilo. Bom, então aqui nós vamos falar, na verdade, se vocês lembrarem da primeira aula de digestório, que eu falei que ele era um canal que começava na boca, terminava no ânus e que tinha alguns órgãos que estavam fora do canal e que liberavam as suas substâncias dentro do canal. Então, lá na primeira aula a gente falou das glândulas salivares, que estão fora do canal alimentar, mas vão liberar a saliva dentro da boca. E aí aqui a gente fala do pâncreas, que está fora do canal alimentar, mas vai liberar o suco pancreático dentro do duodeno, como nós vimos na aula passada, e do fígado, que vai liberar a bile através das vias biliares, ok? Bom, então, o pâncreas ele é uma glândula acessória, então isso quer dizer o quê? Que ele não está lá no canal alimentar. Ele ele tem uma porção, ele é uma glândula, então ele tem uma porção exócrina, que é a que nos interessa, e uma porção endócrina. A endócrina, ela vai produzir glucagon e insulina, que são hormônios que vão ser liberados no sangue e que não tem nada a ver com o sistema digestório. E a porção exócrina do pâncreas, que é quem vai liberar o suco pancreático, e esse sim tem relação com o processo de digestão, ok? E quais são as relações de posição do órgão? Então, nós já vimos que o duodeno, que é esta região, abraça a cabeça do pâncreas. Então, o pâncreas ele é dividido em cabeça, esta região aqui mais estreitada é o colo, corpo e cauda. Bom, e aí o que acontece? Na região do lado direito, ele tem uma relação próxima com o duodeno. Aqui na frente, quem foi cortado, que a gente está vendo aqui, foi o estômago. Então, o estômago, ele, na verdade, ele fica na frente aqui do pâncreas, porque aqui é a porção final do estômago, que seria o piloro. Então, ele foi cortado para que a gente pudesse visualizar o pâncreas na figura. Então, anteriormente, eu tenho o estômago. Posteriormente, ou seja, atrás do pâncreas, eu vou ter a parede do abdômen. E lá, ó, tô visualizando aqui a artéria aorta passando também. Lá colado, então o pâncreas fica praticamente colado na parede posterior do abdômen. E aqui do lado esquerdo, eu tenho a relação com este outro órgão aqui, que é o baço, tá? Então, o baço, ele fica bem coladinho aqui no que a gente chama de cauda do pâncreas. Vai fazendo o suco pancreático vai sendo coletado pelos ductos pancreáticos, e os ductos pancreáticos, então a gente já falou também na outra aula, eu tenho o principal e tenho um acessório. O principal, ele vai se juntar com o ducto que está vindo lá do pâncreas, trazendo a bile, que é o ducto colédoco. E aí, esta junção dos dois forma uma estrutura que a gente chama de ampola hepatopancreática. Ou então, vocês podem ouvir com este nome aqui, ampola de Vater. E aí, a união desses dois, então, forma a ampola, e a ampola, ela vai se abrir lá no duodeno, numa região chamada de papila maior do duodeno. Vou mostrar depois em outras figuras, ok? Em relação ao fígado. Então, o fígado, ele é a nossa maior glândula do corpo, depois da pele, ele é o nosso maior órgão. E aí, o fígado, ele recebe tudo aquilo que foi absorvido lá no intestino delgado, principalmente. E tudo isso vai ser levado por um sistema de veias
que vão convergir para uma veia grandona chamada de veia porta, que é o que a gente chama de sistema porta ou sistema porta hepático, tá? Então, tudo aquilo que foi absorvido pelo intestino vai ser levado por este sistema de veias e este sistema de veias vai desembocar no fígado. E o fígado vai fazer o quê? Vai metabolizar tudo aquilo que foi absorvido pelo organismo. Bom, aqui é o fígado que a gente chama, ó, in situ. O que é isso? In situ por quê? Porque ele é um órgão que está no seu local, né, na posição em que ele estaria lá no corpo. Então, a gente visualiza aqui que o fígado, ele fica, ele foi aqui rebatido para que a gente pudesse ver a vesícula biliar, né? Então, na verdade, se eu soltar esses grampos que estão segurando o fígado, ele tem uma porção que fica aqui, ó, anterior ao estômago. Então, agora a gente não vê o pâncreas, né? Por quê? Porque o estômago é quem está sendo visto aqui na figura. Mas a gente vê este outro órgão aqui, que é o baço novamente. Ok? Então, quando a gente levanta o fígado, eu consigo visualizar a vesícula biliar. Separar o fígado e olhar ele na vista que a gente chama de diafragmática, que é a mesma coisa que uma vista anterior, eu vejo que o fígado ele é dividido em dois lobos. Então, o lobo direito, que é bem grandão, e o lobo esquerdo. Agora, visualizando o esquerdo, esse grandão que é o direito, mas no direito eu consigo visualizar agora outros dois. Este aqui que é o lobo caudado, porque parece que tem uma cauda, um rabo, e o lobo quadrado que fica do lado da vesícula biliar, ok? Então, na anatomia, lá nas peças anatômicas, a gente visualiza 4 lobos no fígado. O lobo direito, o esquerdo, o caudado e o quadrado. Uma segmentação fisiológica. Então, que é uma divisão, na verdade, funcional. Eu não vejo isso lá na anatomia, mas eu sei que essa divisão, ela acontece. Então, na verdade, esses pequenos segmentos, são 8 segmentos, eles são segmentos funcionais, que são segmentos independentes, que eu não visualizo lá na anatomia, mas que eles existem. E aí, essa figura, ela me dá a ideia do que é o sistema porta. Então, olha aqui, o que eu estou vendo aqui é uma grande veia chegando no fígado, que é a veia porta, trazendo todo o sangue com tudo aquilo que foi absorvido pelo intestino. E aí, essa veia porta, olha só, ela vai distribuir esse sangue para os diferentes segmentos. Então, cada segmento vai fazer um metabolismo de uma parte desse sangue que está sendo trazido pelo sistema porta, ok? Essa é a grande importância do sistema porta. Em relação às vias biliares, bom, então o que acontece aqui é que a bile ela é fabricada lá dentro do fígado, mas eu preciso dar um jeito dessa bile chegar até o duodeno que a gente está vendo aqui, ó. Então, para isso, eu tenho algumas vias, algumas estruturas que são responsáveis, então, pelo transporte da bile até o duodeno. Bom, então, como visualiza melhor? Então, eu tenho ductos que estão saindo lá de dentro do fígado. E aí, o que é que vai acontecer? Esses ductos, eles vão se enchendo de bile, E aí, o que acontece? Quando essa região está fechada, eu não tenho alimento aqui no duodeno, essa bile vai sendo fabricada e aí ela enche a vesícula biliar. Então, eu vou ficar aqui, ó, com a vesícula toda cheia de bile, esses ductos todos cheios de bile. E aí, quando eu como gordura e a gordura ela chega no duodeno, o que é que acontece?
o duodeno manda uma informação para o cérebro e o cérebro fala, ó, libera a bile aí porque tá cheio de gordura lá dentro do duodeno. E aí se abre aqui esta região e toda esta bile que estava armazenada aqui vai ser jogada para fazer a emulsificação ou a quebra da gordura que a gente comeu. Aqui, dando um zoom, olha só, então eu tenho a vesícula biliar, eu tenho esses canais todos cheios de bile, e aí esses canais, eles vão vir através do ducto chamado de ducto colédoco, vão se unir com o ducto do pâncreas e vão se abrir aqui na região do duodeno. A outra forma de ver, ah lá, agora com o duodeno aberto. Então, eu vejo o ducto colédoco, vejo o ducto pancreático, eles vão se unir naquela ampola e aquela ampola, ah lá, vai se abrir nesta estrutura aqui na parede do duodeno, que é chamada de papila maior. Ok, gente? Agora acho que ficou bem claro. Até a próxima!